Boa noite. Olá, meus queridos amigos. Estamos sempre aqui novamente às segundas-feiras para estudar o livro dos médiuns no Rosas da Mediunidade. Então você já sabe, temos esse encontro semanal já há um tempinho, onde nós estamos toda semana estudando um capítulo, quando possível, alguns pontos do livro dos médiuns, mas estamos seguindo na sequência para que possa ser realmente um curso, um aprendizado acerca da mediunidade. Então sejam todos bem-vindos, já amigos queridos, corações fraternos que já estão conosco aqui às segundas-feiras chegando. Vamos dar um alôzinho para Irene, Mirela, Sueli, tem mais pessoas, deixa eu ver desde cima, Luísa, Dauane, May, Kiki, Cipriano, Princesinha, Carne Steakhouse, Oliveira de Araújo, Irene, Inês, tudo bem? Tudo bem? Aqui Ferreira Santos chegando também, Maura, que mais? Aqui Cláudia Correia, Soraya, tudo bem? Meus amigos, meus amores, Ju, Liliane, olha aí, todo mundo já aguardando a nossa live, o nosso estudo. Nós já sabemos do nosso compromisso para aprender sobre a mediunidade, para aprender com a mediunidade. Embora nós saibamos que a mediunidade, o ideal é que nós possamos também ir a um centro espírita, observar os cursos que são oferecidos nas casas espíritas para aprimorar o nosso conhecimento e o nosso estudo, mas certamente esse nosso encontro semanal ajuda muito, porque como nós estamos seguindo uma sequência, nós temos oportunidade também de conversar e de discutir alguns pontos, sempre ajuda a clarear as nossas dúvidas. Olha, o MS Nascimento dando uma boa noite enorme aqui, boa noite. Maico, Edneia, A.H. Zamir, tudo bem? Rafaela Nogueira, Eduardo Borges, Ailton, Tiago, muitos amigos entrando. Lara, tudo bem? Meus amores, como nós já avisamos no decorrer, olha aqui a Rafaela dizendo, olá, estava com saudades da live. Ai, que bom, minha querida, sempre bom estar ao contato com vocês às segundas e terças-feiras. Fico muito feliz também, tá bom? Meus queridos amigos, hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro dos médiuns, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Dentro desse, olha a Soraya, sempre elogiando, a Soraya muito querida, obrigada, minha linda. Dentro deste capítulo dos inconvenientes e perigos da mediunidade, nós vamos estudar, será que a mediunidade traz algum risco para a nossa saúde, para o nosso cérebro e também como deve ser visto, encarado pela doutrina espírita, o desenvolvimento da mediunidade em crianças. Então, esses 3 pontos, esses 3 aspectos vão ser examinados e estudados na aula de hoje, no sentido de avaliar se a mediunidade traz algum prejuízo para a nossa saúde e também para as crianças quando elas são desenvolvidas na fase infantil. Certo, meus amores? Então, como vocês já sabem, nós vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, e aí vamos iniciar o nosso estudo, sempre deixando aqui a live muito aberta às perguntas, aos questionamentos, às observações de vocês, porque vocês sempre contribuem muito com o nosso estudo, tá bom? Júnior, Heloísio, Débora, Dalmi, tudo bem, meus amores? Então vamos fazer a nossa prece, vamos lá? Fechando nesse momento os nossos olhos, conectando-nos ao Pai querido, à espiritualidade amiga que certamente está presente aqui conosco. Estamos juntos a Ti para mais uma vez aprender contigo, Pai. São tantos os ensinamentos, são tantas as orientações, mas com dedicação, com disciplina, com boa vontade, com perseverança, vamos pouco a pouco adquirindo o conhecimento necessário para a nossa libertação, porque sabemos que o conhecimento liberta e nos auxilia no processo de renovação e aprimoramento espiritual.
Então, nesta noite e sempre que tu possas iluminar o nosso estudo de hoje, que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam se beneficiar do estudo, levando em seus corações a certeza do teu amor e da tua misericórdia para com todos nós. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então, meus amores, olha, muitos corações chegando. Batista, Paulo, Pimenta na Boca, Lisso Almeida, Maju, Mélia. Oi, Mélia, minha linda amiga, tudo bem? Meus amores, para quem está chegando agora, nós estamos começando o estudo do capítulo 18 do livro dos médiuns, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, onde vamos abordar a influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, o cérebro e sobre as crianças, certo? Então vamos lá. Quem tiver o livro dos médiuns pode acompanhar conosco enquanto nós vamos fazendo os comentários, tá bom? Vejam bem, Kardec aqui faz vários questionamentos à espiritualidade, abordando esses 3 pontos que eu comentei. Então, nós vamos começar as leituras e vamos realmente trazendo as respostas e fazendo as devidas orientações para vocês, certo? Enquanto vocês também, claro, se tiverem dúvidas, já vão colocando os questionamentos de vocês. Então, a primeira pergunta... Tudo bem, Zé Roberto, Sidney, tudo bem? Tudo bem, Ângela, Sanderli, Camila, Cauã, Anitta, eu nem sou daqui. É isso, Rosângela, tudo bem? Vamos lá, então no capítulo 18 do livro dos médiuns, Kardec começa perguntando o seguinte: a faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? Então, Kardec, a primeira coisa que ele quer saber é se quem tem mediunidade, se a mediunidade é um indicativo de doença. Porque quando ele diz aqui estado patológico, é como se a mediunidade representasse um comprometimento à saúde física ou mental da criatura. E é isso que Kardec, já nessa primeira pergunta, solicita, essa primeira informação que solicita aos espíritos. Então, quando ele diz aqui, é um indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? Por que ele coloca anormal? Porque nós sabemos que a mediunidade ostensiva, ela não é comum, normal em toda a humanidade. Nós já estudamos isso, já sabemos que algumas pessoas são dotadas de mediunidade ostensiva e outras não. Então, por isso que ele utiliza aqui o termo anormal. E vejam que a espiritualidade nos responde. Ele diz assim, algumas vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de uma saúde vigorosa. Os que são doentes o são por outras causas. Então, a primeira coisa que a espiritualidade está querendo nos mostrar é que a mediunidade não indica doença física ou intelectual. Algumas pessoas podem acreditar que a mediunidade causa uma doença ou que ela é uma própria doença e que pode, inclusive, trazer loucuras para as pessoas, realmente comprometer a saúde física do nosso cérebro. E nós vamos ver aqui na sequência, mas Kardec aqui já dá um indicativo, a espiritualidade já dá um indicativo de que não. Mediunidade não representa estado patológico. Quando ele diz aqui, os que são doentes o são por outras causas, o que ele está querendo dizer aqui nesse capítulo 18 do livro dos médiuns? Está querendo dizer que quem apresenta mediunidade e tem alguma doença, essa doença ela já existe porque há uma predisposição orgânica daquela criatura, do seu organismo, por conta dos seus compromissos kármicos, de ter aquela doença. Certo? E que não é o fato dele ter mediunidade, dele ser detentor de mediunidade que vai fazer o que fez com que aquela doença apareça. Então, nós já vamos começando um pouquinho a desmistificar a mediunidade, que muitas pessoas ainda, às vezes, veem a mediunidade como algo patológico, certo? Aqui a Joana de Ângeles coloca, mediunidade é bênção de Deus para os trabalhadores da última hora. Exatamente, minha querida, é exatamente isso. Responsabilidade, bastante, certo? E aí, olha aí, vamos continuar o nosso estudo. Então, não é um caráter patológico. Quando ele diz assim, algumas vezes anormal, é exatamente por isso, porque não é
não está presente em todas as pessoas, embora, como nós já sabemos, todos nós tenhamos mediunidade intuitiva, de inspiração, mas não a ostensiva. A May coloca: nos tempos passados eram vistos como os loucos ou bruxos, exatamente, mas hoje em dia, com o estudo, foi visto que não é bem assim, e sim uma forma natural. É verdade, May. E dentro dessa tua colocação, eu já vou abordar um outro ponto trazido por Kardec. Kardec, no decorrer do nosso estudo de hoje, ele vai dizer em que situações não se deve estimular o desenvolvimento da mediunidade. E uma das coisas que ele vai nos colocar são as pessoas que são mais fragilizadas de sua saúde, ou seja, a saúde já mais frágil, ou que a mente, quando sofre uma superexcitação, ela sente, digamos assim, há um certo comprometimento da sua saúde. Então, ele vai dizendo que há pessoas que, por conta de uma saúde, digamos assim, relativamente frágil, essas pessoas devem evitar o desenvolvimento da mediunidade. Exatamente porque a mediunidade, ela não traz a doença. Mas, se já há uma predisposição orgânica para uma determinada doença, ele diz, deve se abster da mediunidade, porque a mediunidade, ela causa uma superexcitação do cérebro, orgânica, e uma doação de fluidos também. Nós já sabemos que os médiuns, durante o transe mediúnico, ele está o quê? Doando fluidos. Inclusive, na mediunidade de efeitos físicos, a doação de fluidos é ainda maior. E essa doação excessiva pode vir a causar mais fadiga ao organismo. E um organismo que já é frágil pode, digamos assim, favorecer o aparecimento de uma doença. Então, ele vai dizer, em determinados organismos se deve evitar. Então, ele vai trazendo digamos assim, esse raciocínio para nós. Mas vamos continuar o nosso estudo. Olha, muitas pessoas aqui adentrando, Luiz Carlos, boa noite, a Célia dizendo boa noite, sou de Campina Grande, Paraíba, tudo bem, Célia, seja bem-vinda, minha querida. O Fabrício Araújo dizendo Cabo Frio, Rio de Janeiro, boa noite, tudo bem, Fabrício, seja bem-vindo. A prima Fernanda dizendo, sabe-se que dentro de muitos hospitais psiquiátricos tem médiuns tratados como loucos. Como fazer para provar que não são doentes? Boa tua pergunta, prima. Só o tempo. Só o tempo é que vai, na realidade, fazer com que haja a percepção pela ciência humana de que muitos ali não têm qualquer loucura, mas sim um processo de mediunidade desequilibrada, um processo obsessivo que não foi devidamente tratado e que, na realidade, aquelas pessoas elas não trazem, não apresentam desequilíbrios mentais, certo? Mas realmente um processo de mediunidade com o tempo, prima, porque nós já sabemos que a ciência ela vai caminhar junto com a doutrina espírita e que talvez mais próximo do que nós possamos imaginar, a ciência vai realmente descobrir e comprovar a sobrevivência do espírito e a influência do plano espiritual sobre o plano material. E quando isso acontecer, a visão vai se ampliar, tá? Eu sei que já há alguns hospitais psiquiátricos que trabalham a questão espiritual, certo? Mas isso ainda não é algo generalizado no nosso planeta, mas um dia será. Então, enquanto isso, é um processo realmente de tempo, tá? Sorte das pessoas que tiveram, merecimento das pessoas que tiveram oportunidade de ter o esclarecimento acerca da doutrina espírita para que pudessem conhecer sobre a mediunidade e desenvolvê-la adequadamente. Aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade e acabam sendo prejudicados por isso, certamente não é à toa, porque nós sabemos que Deus dá sempre oportunidade para o espírito passar pelas situações necessárias ao seu aprendizado. Então, de alguma forma, aquela situação que, claro, nós lamentamos, está trazendo também àquele espírito algum aprendizado, ok? Aqui, a Mari, né, coloca, se uma vez me descubro como médium e resolvo não desenvolver, como conviver com isso? Isso não é uma boa opção.
Mari? Porque nós já inclusive tivemos oportunidade de ver nas aulas anteriores que a mediunidade, na maioria das vezes, nós pedimos para virmos médiuns, para trabalhar na mediunidade, para servirmos em prol da caridade e assim conseguirmos mais rapidamente evoluir, resgatar os nossos débitos passados e evoluir. Então, muitas das pessoas que se negam ao desenvolvimento da mediunidade, desequilibram-se no decorrer da existência corporal e, dependendo desse desequilíbrio, esse desequilíbrio pode, inclusive, levar a um processo obsessivo grave e, decorrente disso, um processo de comprometimento real da, digamos assim, da sanidade mental daquela criatura. Tá? Porque um processo obsessivo muito grave, Mari, ele vai pouco a pouco comprometendo a saúde das células cerebrais, do corpo físico e perispiritual. E se esse comprometimento for muito grande, de fato compromete a saúde mental das pessoas. Então, esses loucos, por exemplo, considerados loucos que estão em muitos hospitais, eles não eram loucos, tá? Eles tinham um processo de mediunidade que não foi administrado, não foi educado, e muitos entraram no processo obsessivo e hoje que lá estão, já estão realmente com algumas células cerebrais, com o seu raciocínio lógico comprometido. E, de fato, mesmo que eles tivessem um tratamento espiritual, eles talvez, e muito provavelmente, não voltassem mais à sua sanidade perfeita. Claro que iriam melhorar, porque haveria um trabalho de amparo, de assistência aos espíritos que estavam influenciando aqueles corações, certo? Mas, se já houve um comprometimento real da saúde física, por conta desse desequilíbrio, não se conseguiria retornar à saúde integral daquela criatura, certo? Então, por isso que nós sempre orientamos estudar sobre a mediunidade, abraçar a mediunidade e desenvolvê-la com amor e com Jesus. Podem ter certeza que, se nós viermos para o desenvolvimento da mediunidade com as condições para isso, ela vai nos ajudar no fortalecimento da nossa saúde e não nos adoecer, certo? Até porque nós já vimos na semana passada, quando falamos sobre perda e suspensão da mediunidade, que quando o médium ele está, por exemplo, adoentado, muitas vezes numa condição de gravidez, numa condição, digamos assim, de saúde mais frágil, a própria espiritualidade amiga suspende temporariamente a mediunidade daquela criatura, daquele médium, até que ele possa estar em condições saudáveis novamente, uma saúde boa para o desenvolvimento da mediunidade, porque os nossos espíritos amigos, eles também nos protegem. Eles não querem que nós passemos a desenvolver a mediunidade de qualquer maneira, se isso pode comprometer a nossa saúde. Então, quando nós estamos fragilizados, eles mesmos se encarregam de evitar comunicações mediúnicas para poupar o médium. Então, não há essa necessidade de que eu mesma simplesmente me afaste ou não queira desenvolver a mediunidade por medo de adoecer, tá bom? Aqui muitas pessoas dando aqui, olha, a Márcia diz, sou de Belém do Pará, tudo bem, Márcia, minha querida? Seja bem-vinda, acho que a Márcia é nova aqui na nossa live, certo? A Meire Agueda, sou de Meire, BH, olha, Belo Horizonte, tudo bem? Aqui, não, na realidade é Bahia, né? É isso, acho que é isso. Aqui, boa noite, paz para todos, Cláudia Correia. Evelyn, essa doação de fluidos diminui no vital, ou seja, no tempo destinado a nós aqui neste planeta? Sim, Claudinha, o nosso fluido vital diminui no decorrer da nossa existência. Nós nascemos com uma quantidade de fluido vital e à medida que nós vamos envelhecendo, aquele fluido vai pouco a pouco diminuindo, dissipando, nós vamos perdendo a quantidade de fluido vital que nós temos. Mas quanto mais bem nós fazemos, quanto mais moralizado nós somos, melhor os nossos órgãos funcionam e mais fluido vital nós conseguimos produzir, certo? Por isso que nós podemos, inclusive, doar fluido vital. O passe nada mais é do que o fluido vital que nós estamos transmitindo às pessoas. Então, o fluido vital ele pode ser transmitido e pode ajudar, inclusive, a revigorar a saúde de outras pessoas que estiverem adoecidas. E, por outro lado, Claudinha,
comportamentos negativos, vícios, bebidas, sentimentos negativos, tudo isso compromete o funcionamento dos nossos órgãos e, portanto, diminui a quantidade de fluido vital que nós produzimos. Por isso que quando nós estamos adoecidos nos nossos sentimentos, nos sentimos enfraquecidos. Por quê? Porque estamos realmente com uma quantidade de fluido vital menor e por isso nos sentimos cansados, fatigados, adoecidos mesmo. Enquanto quando nós estamos bem, equilibrados, nós sentimos uma energia, um bem-estar, como se fôssemos mais fortes. E de fato é isso que acontece, ok? A Débora diz, ontem vi Divaldo incorporar Dr. Bezerra, foi maravilhoso, emocionei demais. Vi ao vivo no Congresso da Federação Espírita do Paraná. Pois é, exatamente, eu não tive, eu estava naquele momento, eu pratico, né, tem uma reunião mediúnica no Centro Espírita aos domingos pela manhã. E nós não tivemos oportunidade de ver, mas eu só estávamos depois vendo nos comentários que foi realmente belíssimo. Vou tentar depois verificar. Mas Dr. Bezerra sempre maravilhoso, Divaldo então nem se fale. São dois grandes espíritos que trabalham constantemente em benefício do bem, do amor, da verdade, da divulgação da doutrina espírita, certo? Olha aqui, a Socorro de Coutinho Gurjão, Paraíba. Tudo bem? Beijo grande para vocês. Vamos lá, Iracema, Emiliano Gurjão, Paraíba. Tudo bem, minha querida? A Sueli dizendo, minha irmã mais velha tem muita mediunidade, é incrível, mas acredito que aconteceu isso com ela. Tem muitos problemas mentais. Se ela, Sueli, realmente não desenvolveu, não procurou trabalhar, não procurou compreender, ela acaba deixando que a mediunidade entre em desequilíbrio, certo? E aí isso pode realmente comprometer a saúde dela, tá bom? Osana dando boa noite. A Bey dizendo, olha, 65 pessoas assistindo a nossa live, estamos crescendo, é verdade, minha querida, todos sempre muito participativos. Vamos voltar então um pouquinho para cá, depois eu volto com as perguntinhas de vocês. Kardec pergunta, o exercício da mediunidade mediúnica pode ocasionar a fadiga? E ele diz, os espíritos, o exercício muito prolongado de toda e qualquer faculdade conduz à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos, porque ocasiona necessariamente um dispêndio de fluido que conduz à fadiga e que se recupera, se repara pelo repouso. Então ele diz, por isso que nós devemos exercer a mediunidade de forma ponderada, equilibrada. É por isso também, meus queridos amigos, que principalmente no início do desenvolvimento mediúnico, não se recomenda aos médiuns ostensivos trabalharem em mais de uma reunião mediúnica semanal. Primeiro porque ainda estão aprendendo a lidar com o fenômeno, com as aproximações espirituais, com as sintonias, mas também para que o dispêndio energético não seja excessivo e não haja uma fadiga maior do que aquela considerada normal no exercício da mediunidade, tá? Então, principalmente a de efeitos físicos, eles sugerem exatamente que você não a exercite de forma muito prolongada para que não haja um dispêndio excessivo de energia. E aí ele continua, o exercício da mediunidade por si mesmo pode ter inconvenientes do ponto de vista da saúde, abstração feita no caso de abuso. E aí ele diz, há casos em que é prudente, necessário mesmo abster-se ou pelo menos lhe moderar. Isso depende do estado físico e moral do médium. Aliás, o médium geralmente sente-o quando experimenta a fadiga e por isso deve se abster. Então ele diz aqui, isso depende muito do estado físico e moral. E ele disse, há sim situações onde se deve abster. Então, situações onde o médium está adoecido, está adoentado, está fadigado, está às vezes numa época onde o dispêndio de intelecto, de energia, por conta muitas vezes de trabalho, é excessivo. Tá, durante a gravidez não se recomenda que a médium, né, a mãe, desenvolva a mediunidade, porque também há um dispêndio de energia grande. Então, essas situações, por exemplo, se o médium está trabalhando na mediúnica, em 2, 3 mediúnicas semanais, ele vai sentir uma fadiga maior. Então, não se recomenda também. Ele mesmo pode tentar fazer no primeiro momento por boa vontade, embora não se recomende. E com o tempo ele vai perceber que realmente
a fadiga está sendo excessiva. E ele mesmo, por consciência, vai dizer, não, é melhor eu reduzir para uma mesmo, duas no máximo, mas uma é o ideal. Tá? Até para que ele possa ter disciplina, se comprometer, não faltar, toda uma gama de fatores que são importantes a serem considerados na escolha das reuniões mediúnicas, a quantidade de reuniões e atividades na área da mediunidade. Então ele diz, há sim casos em que se deve abster, mas exatamente, objetivando manter a saúde, mas não é que a mediunidade cause doenças, certo? Olha o que ele diz aqui, há pessoas para as quais esse exercício tenha mais inconvenientes do que para outras, e aí ele vai dizer sim, dependendo da condição física, do estado físico e moral do médium. Então ele disse, já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas nas quais é necessário evitar toda causa de sobreexcitação e esta é uma delas. Aqui no item 188, nesse ponto, ele diz, por exemplo, médiuns que são muito delicados, muito sensíveis, devem se abster de comunicações com espíritos violentos ou cuja impressão seja penosa por causa da fadiga que isso vai lhes resultar. Então aqui Kardec, né, quando ele está falando aqui dos médiuns especiais, no item 188, ele traz essa observação. Existem médiuns que são muito sensíveis, que sentem muito forte a presença dos espíritos e sentem não só muito forte a presença, mas os sintomas, tudo que eles estejam sentindo. Então, espíritos muito violentos vão causar, digamos assim, uma impressão extremamente penosa nesse espírito. E, portanto, eles orientam que essas pessoas se abstenham desse tipo de comunicação, exatamente por conta da situação mais delicada do seu organismo. Então, o estudo nos traz esses esclarecimentos e é por isso que nós precisamos estar estudando sempre, para termos o conhecimento de todos esses fatores. E eu vou ler o último ponto, referente à saúde física e mental, aí eu vou para as perguntinhas de vocês e depois nós vamos adentrar na mediunidade nas crianças, tá? Então ele diz aqui, a mediunidade poderia produzir a loucura, que é uma grande dúvida também que as pessoas têm. E ele diz, não mais do que todas as outras coisas, quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro, ou seja, não vai causar loucura se não houver predisposição cerebral para isso. Ele diz, a mediunidade, ele coloca aqui de forma bem óbvia, a mediunidade não produzirá a loucura quando o princípio não exista, quando não houver predisposição orgânica e cerebral daquela pessoa, daquele médium para a loucura. Mas, ele ressalva a espiritualidade, se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer pelo estado moral, o bom senso diz que é preciso usar de cautela sob todos os aspectos, porque toda causa de agitação pode lhe ser nociva. É dizer, se o próprio bom senso avalia que aquela pessoa apresenta uma certa predisposição mental para a loucura, se deve, como ele disse, deve usar de cautela. Aqui, porque toda agitação pode ser nociva àquela predisposição. Então, esse tipo de pessoa, por exemplo, deve-se evitar certamente o desenvolvimento da mediunidade, exatamente para evitar essa excitação desnecessária de um cérebro já, digamos assim, predisposto à loucura. E é por essa razão também que existem alguns médiuns que chegam com a mediunidade completamente desequilibrada nas casas espíritas, com problemas obsessivos, com problemas de transtornos mentais, com problemas de vários vícios. E essas pessoas dizem, eu estou com a mediunidade desequilibrada, eu posso ir para uma reunião mediúnica? De jeito nenhum, de maneira alguma. Aquela pessoa precisa de tratamento. Como é que eu vou, uma pessoa que já está numa condição dessa, eu vou colocar numa reunião mediúnica sem preparo, primeiro sem estudo, sem preparo, sem conhecimento, e para piorar o quadro de saúde daquela pessoa através da doação energética que ela vai promover? De modo algum. Então eu digo, nós vamos o quê? Fazer um tratamento espiritual para equilibrar, para restabelecer a sua saúde, depois você vai estudar, e aí
Lá no futuro é que nós vamos trabalhar o desenvolvimento da sua mediunidade. Fazer isso agora é realmente querer comprometer a sua saúde. Percebem? No passado, as pessoas chegavam com problemas mediúnicos e iam para uma reunião mediúnica, mas com o tempo, o estudo, as casas espíritas perceberam que esse não é e não deve ser o procedimento adequado. Primeiro, tratar, equilibrar a saúde física e espiritual do médium e depois dar o aprendizado necessário para, no futuro, desenvolver a prática mediúnica, certo? Bom, vamos olhar aqui os questionamentos de vocês para nós adentrarmos na mediunidade das crianças, nas crianças, tá? A Soraya diz, foi o meu caso, sempre tive mediunidade, mas agora resolvi servir ao meu próximo. Muito bem, Soraya, muito bem, fico feliz com a sua escolha, com a sua decisão. O Tiago, isso acaba se dando por preconceito de famílias que seguem outras doutrinas e se negam a acreditar na existência de um plano espiritual. Isso também contribui muito quando realmente nós estamos no âmbito familiar, que muitas vezes, pela educação que tiveram, pelas orientações religiosas que receberam, acabam criando determinados preconceitos em relação à doutrina e dificultam o desenvolvimento da mediunidade por determinados entes familiares. Mas também nós sabemos, né, certo, Tiago, que ninguém está na família que não deve. Então, certamente, se aquela dificuldade se fez presente, algum fim útil, algum crescimento, ele trará para aquelas pessoas, certo? Como saber se tenho mediunidade, disse a Meire Gueda. Existem tantos, na realidade não é só eu olhar, não existe isso de eu olhar para ti e dizer você tem mediunidade. Existem vários sintomas, digamos assim, que quando eles vão aparecendo, vão dando indícios, a não ser que sejam sintomas muito óbvios, tipo, estou vendo um espírito aqui com constância, óbvio que você tem mediunidade. Você vai me dizer isso, eu já vou dizer, você tem mediunidade. Mas existem outros sintomas que são suaves, tipo mudanças repentinas de humor, às vezes um peso na nuca, sensação de arrepio constante, às vezes uma sensação de calor e de frio no corpo, que não tem muita justificativa, às vezes um sono excessivo, a presença, a sensação de estar sendo sempre olhada, percebida como se tivessem outras pessoas no ambiente. São vários sintomazinhos, Meire, que vão ajudando nós a identificarmos que aquela pessoa é um forte candidato à mediunidade, certo? Além de você ver, de você ouvir, de psicografar, de materializar, de coisas acontecerem na nossa casa, fenômenos de efeitos físicos, tá? Que são aqueles sintomas óbvios da mediunidade. Mas eu tenho um vídeo no meu canal, lá na playlist Perguntas e Respostas, onde eu falo sobre os sintomas da mediunidade, aí eu explico com um pouco mais de detalhamento para você, tá bom? Se você quiser lá dar uma olhadinha, vai ser mais fácil para você. Aqui, Nacional Arte fala, quando possível, comente sobre a data limite. Vamos, hoje não dá para nós comentarmos sobre isso, porque a ideia era que nós pudéssemos comentar com um pouco mais de tranquilidade. Mas, Nacional Arte, se você quiser saber um pouquinho sobre isso, tem lá também no meu canal, na mesma playlist de perguntas e respostas, quando eu falo sobre a transição planetária. Tá? Que justamente o nome do vídeo é o que é a transição planetária da Terra. E nesse vídeo eu falo dos vários mundos, da questão da transição, da questão da data limite, do que se fala que aconteceria após essa data limite que foi trazida. Essas informações foram trazidas por Geraldinho, que conviveu com Chico Xavier, tá bom? Então, caso você queira também saber um pouquinho mais sobre isso, tem lá no canal, ok? A Bruninha disse, me atrasei, boa noite, estava ouvindo os áudios do Pétalas do Espiritismo. Ô, minha querida, foi por uma boa causa, então, também, sempre aprendendo e agregando valor, certo? Olha, a Márcia Waters, manda oi. Oi, Márcia, tudo bem? Vamos lá, meus amores. Olha aqui, a Meiri Águeda, é isso? De Belo Horizonte, tudo bem, Meiri? A Adriana coloca, minha mãe tem uma mediunidade ostensiva muito forte, porém pouco trabalhada. Ela fez uma cirurgia da coluna, ficou muito fragilizada, mas a mediunidade não foi suspensa. Pelo contrário, sofreu muito. Adriana, olha, eu
na minha avaliação aqui, pode ser até que eu esteja totalmente equivocada, tá bom? Mas me parece que como a sua mãe sempre teve uma mediunidade muito forte, mas ela pouco trabalhou, é como se ela tivesse, digamos assim, deixado de trabalhar na mediunidade, de aproveitar esse talento que lhe foi dado da maneira como ela se comprometeu, certamente, da maneira como Deus espera e esperou dela, ainda espera, talvez, até o dia de hoje. Então, pode ser, tá? Considerando que ela não procurou desenvolver, aflorar e trabalhar corretamente com a mediunidade, isso, na realidade, é como se ela, diante da cirurgia, ela ficou um pouco desequilibrada, a mediunidade dela, por conta da situação fragilizada dela. Talvez, se ela tivesse num trabalho contínuo, sendo constantemente amparada e auxiliada pela espiritualidade amiga, ela tivesse, digamos assim, mais créditos, vamos colocar assim, talvez com a espiritualidade, para ser poupada desse período de sofrimento maior durante a sua fragilização de saúde, durante seu momento frágil de saúde. Mas é como ela talvez deixou a desejar, nesse momento ela passou por um sofrimento que, se ela tivesse agido diferente, provavelmente teria sido poupada, tá? Isso é uma avaliação que eu estou fazendo aqui, pode não ser essa, mas foi algo que me veio à mente. E aí eu estou colocando para você talvez avaliar, ok, minha querida? Vamos ver mais uma observação. A Adriana colocando que ela chegou a passar uma noite incorporada. Isso é indicativo, minha linda, então, de mediunidade em pleno desequilíbrio, tá? Se ainda for possível que a sua mãe possa abraçar a mediunidade e trabalhar e desenvolvê-la no bem. Tá bom, meu amor? O Flávio coloca: boa noite, sempre peço sinais a Deus em minhas orações. É possível que não fui atendido ainda ou não tenho capacidade para compreender tais sinais? Acredito, meu querido, que talvez esteja faltando, Flávio, realmente percepção, afinar sua percepção para perceber esses sinais. Às vezes, os sinais que você está esperando não são os sinais utilizados pela espiritualidade amiga para lhe orientar. Então, talvez amplie as suas percepções. Às vezes, esses sinais vêm através de um amigo, de uma conversa, de uma observação, de um comentário da internet, de um post que você vê, de uma live que você assiste, tá? Então, às vezes, nós queremos sinais muito diretos conosco, um sonho, um espírito que venha nos dizer algo, uma intuição muito forte, e às vezes o mecanismo que a espiritualidade utiliza para nos dar esses sinais são outros, tá? Então, só amplie um pouquinho a sua percepção, tá bom? A prima diz: existe alguma recomendação para o médium antes de ir para uma reunião mediúnica? Sim, com certeza, não só em termos de alimentação, prima, mas em termos de postura, em termos de hábitos. A alimentação sempre cada vez mais leve, porque nós doamos muito fluidos durante a reunião mediúnica, e quanto mais limpos estiverem esses fluidos, mais eles são úteis, mais eles servem para, por exemplo, fazerem remédios na espiritualidade para os espíritos necessitados. Quando eles estão sujos, contaminados por bebidas, alimentações gordurosas, pesadas, eles são praticamente inservíveis, não servem e são descartados pela espiritualidade. Ou seja, eu resolvo trabalhar na mediunidade e não me preparo para ser um bom trabalhador, certo? Além disso, o ideal é que nós possamos também equilibrar sempre os pensamentos, a atitude, ter posturas e atividades leves, salutares, tudo que possa evitar, tudo que possa excitar a minha mente, o meu corpo, e me deixar, digamos assim, muito materializado, muito preso às sensações da matéria. Quanto menos eu me rodear de situações, de atitudes, pensamentos, alimentos, leituras que me prendam ao terra a terra e que me elevem, e que mais me elevem, tudo isso contribui para que eu faça um trabalho melhor durante a mediúnica. Por isso que quanto mais um médium se espiritualiza, melhor trabalhador ele se torna, tá bom? Meus amores, vamos adentrar aqui na mediunidade infantil e depois nós voltamos aí com as perguntinhas de vocês. Só finalizando aqui do não comer carne, evitar a carne, porque também é mais pesada, não ficar estressado, zen e focado, exatamente como eu já coloquei aqui, ok?
A Adriana, só essa perguntinha e eu vou para cá. A Adriana diz, é necessário um centro espírita com várias reuniões mediúnicas semanais? Normalmente os centros têm várias reuniões mediúnicas. Não é que é necessário, isso depende do tamanho do centro, das atividades desempenhadas pelo centro. Tudo isso varia de centro para centro. Tem centros que são menores, mais modestos, e aí não tem tanta necessidade. Outros são maiores, o número de atividades, o número de frequentadores é muito grande e acaba havendo necessidade de ter mais reuniões mediúnicas, Adriana, para que mais espíritos sejam atendidos e amparados naquela casa, que é um hospital espiritual. Percebe? Às vezes uma reunião mediúnica não consegue dar vazão a tanto atendimento, a tanto necessitado que tem na casa. Então, o maior número de reuniões mediúnicas auxilia nesse processo cada vez maior de atendimento, tá bom? Elvis aqui nos parabenizando aqui o nosso trabalho. Muito obrigada, meu amigo, muito obrigada pelo seu carinho, tá bom? Vamos ver então aqui, mediunidade na infância. Vamos lá, o que nos diz Kardec sobre isso? Diz, há inconvenientes em desenvolver a mediunidade na criança? Diz a espiritualidade amiga, certamente. E sustento que é muito perigoso, porque esses organismos fracos e delicados seriam muito abalados e sua jovem imaginação muito excitada. Além disso, os parentes sábios as afastarão dessas ideias, ou pelo menos delas não lhes falarão, senão sob o ponto de vista das consequências morais. Então, nessa primeira pergunta, espiritualidade já está dizendo que não se deve incentivar mediunidade nas crianças. Mas também, vejam bem, não se deve negar a mediunidade na criança, dizer que aquilo não está acontecendo, que é coisinha da cabeça dela, que isso na realidade não existe. Por quê? Porque se ela está vendo, se ela está percebendo, ela vai começar a achar que ela tem um problema, que ela está louca, ela começa um processo de desequilíbrio emocional. Então não é negando, mas também não é incentivando, mas esclarecendo, falando, se possível, dependendo da idade, falando da existência do mundo espiritual, que é algo natural, que existe, que todos nós nos comunicamos, eles na realidade se comunicam com a humanidade, existem pessoas que conseguem percebê-los mais facilmente, claro que tudo numa linguagem infantil, certo? E aí levar essa criança para a evangelização infantil, para que ela possa ter o esclarecimento necessário e não tenha desequilíbrios emocionais diante das percepções mediúnicas. Mas eu não vou incentivar, eu não vou estimular o desenvolvimento da mediunidade, de modo algum colocar aquela criança para psicofonia, para psicografia, nada disso, certo? Por quê? Porque é o que o Kardec vai dizer no desenvolver e é o que eu digo aqui o tempo inteiro. Mediunidade existe disciplina, mediunidade existe estudo constante, mediunidade existe comprometimento, mediunidade exige dedicação, entendimento, maturidade emocional. Como é que eu posso exigir isso de uma criança? Não há como. Então, estimular o desenvolvimento da mediunidade na criança é colocar em risco a própria mediunidade e a própria criança. Vejam, quantos médiuns não são objeto de mistificação e de engano de espíritos imperfeitos, levianos, de espíritos obsessores. Como é que eu vou deixar a criança à mercê de espíritos nessa condição? Não posso. Então, explicar à criança que existe a mediunidade, o que é a mediunidade, levá-la para a evangelização infantil, não negar o fato, mas não incentivar, não estimular o seu desenvolvimento, ok? Aí Kardec pergunta, entretanto, há crianças que são médiuns naturalmente, seja para efeitos físicos, seja para a escrita e as visões. Isso também é um inconveniente, ele quer dizer, em todos os casos, mesmo quando a mediunidade aflora naturalmente nas crianças, tanto a de escrita como de visão, de audição, ainda nesses casos é inconveniente se permitir o desenvolvimento? E vejam o que a espiritualidade nos diz. Ele diz, não é inconveniente nessas situações.
quando a faculdade é espontânea, plenamente espontânea numa criança, porque isso decorre da própria natureza da criança e a sua constituição física se presta a esse tipo de comunicação espontânea. O que ele diz é o seguinte: o que não ocorre, isso quando nós superexcitamos ou provocamos a mediunidade infantil. Se ela acontece naturalmente, não há como você evitar. Percebem o que eu quero dizer? Eu não vou colocar a criança numa reunião mediúnica e tudo, mas ela vai ver espíritos naturalmente. E muitas vezes com tamanha naturalidade. Então isso não está sendo, digamos assim, eu não estou provocando ou excitando a mediunidade, apenas ela acontece naturalmente. E cabe a mim dar à criança os esclarecimentos necessários para que ela entenda o processo, claro, conforme a sua capacidade, a sua idade, o seu entendimento, certo? Ele diz: notai que a criança que tem visões geralmente pouco se impressiona com isso, porque é algo natural para ela. Parece-lhe uma coisa muito natural, a qual presta bastante fraca atenção, ou seja, não dá nem tanta atenção, porque aquilo ali é tão natural para ela que é como se ela estivesse vendo, por exemplo, uma pessoa normal, encarnada. E que normalmente até esquece o que vê. Mais tarde, o fato lhe vem à memória e, se conhece a doutrina espírita, consegue explicar o que aconteceu. Certo? Aí Kardec, eu vou ler essa perguntinha e eu volto aí com vocês. Kardec pergunta: qual é a idade na qual se poderia, sem inconvenientes, ocupar-se da mediunidade? Ou seja, há uma mediunidade ideal para desenvolver na criança? Há uma mediunidade que se indique? E ele diz: não há uma idade precisa, porque isso vai depender inteiramente do desenvolvimento físico e moral daquela pessoa. Como ele diz aqui, há crianças de 10 anos que serão menos afetadas com a mediunidade do que determinadas pessoas adultas que estão, digamos assim, fisicamente e moralmente despreparadas para a mediunidade. Enquanto determinadas crianças, como por exemplo Chico Xavier e Divaldo Franco, estavam plenamente preparados para o desenvolvimento desde criança. Tanto é que não houve suspensão da mediunidade na fase infantil. Eles sempre foram e continuaram sendo médiuns ostensivos, mesmo durante a infância. Eles eram médiuns espontâneos e naturais. E no caso deles, não houve qualquer desarmonia ou desequilíbrio em função da mediunidade. Agora ele diz assim: contudo, mesmo nessas crianças que estão, digamos assim, naturalmente preparadas, organicamente preparadas para a mediunidade, ele diz, mesmo nessas, se deve evitar mediunidade de efeitos físicos, porque a doação de fluidos é muito grande, então pode trazer uma fadiga, e também a da psicografia, como ele diz, por conta da inexperiência da criança no caso do desenvolvimento psicográfico. Então, ele não sugere que também se permita ou que se incentive mediunidade de efeitos físicos ou psicografia, mesmo no caso de crianças que tenham a mediunidade mais espontânea. Agora, só uma observação antes de conversar com vocês, de ver as dúvidas de vocês. Vejam bem, tem crianças, isso é o que acontece mais naturalmente. Tem crianças que apresentam mediunidade até os 7 anos de idade. Por quê? Porque elas estão há pouco tempo encarnadas e a facilidade delas se conectarem com o plano espiritual é maior. Mas isso não significa que elas necessariamente serão médiuns quando forem adultas, porque até os 7 anos é natural qualquer criança se conectar com o plano espiritual, sendo ou não médiuns ostensivas, certo? Médiuns ostensivas. Aí, a partir dos 7, 8, 9 anos, o normal é que se suspenda, porque ela já vai estar realmente encarnada, digamos assim, a sua reencarnação meio que se completa. Essa conexão com o plano espiritual diminui, chega a cessar. E aí, se essa pessoa for realmente médium, vier com a mediunidade, é natural, o ideal não, o que acontece é que na adolescência ou próximo de se tornar já mais adulta, essa mediunidade retorne. E aí ela vai ter oportunidade de estudar, de compreender mais adequadamente sobre a mediunidade e desenvolvê-la, tá? Então, mesmo que aquela pessoa seja médium, normalmente a espiritualidade permite uma certa suspensão dessa mediunidade nesse período. Primeiro, por quê? Porque a criança não tem maturidade, entendimento, dedicação para
trabalhar na mediunidade. Então, não é indicada, a espiritualidade sabe disso. Então, para que ela vai permitir? A não ser crianças que tenham que vir com essa condição, como o Chico, como o Divaldo, mas são situações mais particulares, mais raras, tá? O normal é que se suspenda e no momento mais oportuno, quando aquela pessoa tiver condições de realmente estudar, a mediunidade retorne, ok? Eu vou para os comentários de vocês e depois voltamos para cá para finalizarmos a nossa live. Quem tem epilepsia pode fazer reuniões mediúnicas? Não, tá? Transtornos mentais não se indica reuniões. Ela tem que fazer um tratamento espiritual para diminuir as crises de epilepsia, Evelyn, minha xará, tá? Mas não trabalhar na mediúnica. A Rafa gostou aqui do look. Que bom, Rafa, que você gostou, tá dizendo que nós estamos bonitas. Muito obrigada, minha linda. A Bruninha diz, a mediunidade serve também para nos melhorar como um todo, certamente, nos equilibrando cada vez mais para que os médios possam trabalhar nas casas, certamente. Pois, mesmo tendo ou não mediunidade, a evolução é o único caminho. Certamente, Bruninha, concordo com você em gênero, número e grau, é isso mesmo. O Bruno pede, comente um pouco sobre médium de psicofonia consciente. Bruno, isso já é assunto de aulas passadas, tá? Nós já demos sobre médiums de psicofonia, de psicografia nas aulas anteriores, está lá na nossa, tem live sobre isso, lá no Rosas da Mediunidade, no canal, tá bom? Mas assim, de forma bem rápida para você, psicofonia é aquele médium que dá passividade. Através da fala, o médium consegue transmitir as ideias e os pensamentos do espírito comunicante. E consciente acontece porque o médium tem consciência de tudo que acontece, porque a ligação do espírito é perispírito do espírito comunicante, que se conecta com o meu perispírito do médium. A conexão é mente a mente, perispírito a perispírito, tá? Mente de um com a mente de outro. Então a ideia, eu como médium, capto a ideia do espírito comunicante, interpreto aquela ideia e transmito a ideia, as sensações com as minhas próprias palavras, com o meu próprio conhecimento, com o meu próprio vocabulário, tá? Então eu tenho consciência de tudo que está acontecendo. Por quê? Porque a comunicação é mente a mente, tá bom? Os semiconscientes têm uma lembrança vaga daquilo que transmite, porque há um processo de emancipação do perispírito do médium maior, então ele fica mais longe do seu cérebro físico, que retém menos a informação, e diferentemente da inconsciente, onde o médium não tem lembrança daquilo que ele fala, do conteúdo da sua mensagem, tá? Ele volta e ele não lembra daquilo que ele, da mensagem, do conteúdo da mensagem que ele trouxe, tá bom? Aqui o BP Paranhos diz, mas isso não seria pela condição natural do espírito, o arrepio? Depende, na realidade, o arrepio é muitas vezes um indício de que você tem mediunidade e que está havendo um processo de desobstrução dos canais mediúnicos. Tanto é que os médiuns, quando estão no início do desenvolvimento mediúnico, eles sentem vários sintomas, calor, arrepio, tudo isso. E eu digo, isso não é espírito que está lhe fazendo sentir isso, é que a espiritualidade está trabalhando, desobstruindo os canais mediúnicos, os pontos de sensibilidade mediúnicas de vocês. E durante esse processo de desobstrução, vocês vão sentindo vários sintomas, tá? Então isso pode ser um sintoma, não do próprio espírito, mas do teu próprio, digamos, das tuas percepções mediúnicas que estão aflorando, tá bom? O que é o choque anímico? Pode-se ter no dia a dia ou só na casa espírita? Normalmente só na casa espírita e nas reuniões mediúnicas. O choque anímico é que os espíritos desencarnados, eles precisam sentir o fluido vital que nós temos. Fluido vital só tem quem está encarnado, espíritos encarnados. Fluido vital não faz parte da composição orgânica dos espíritos desencarnados. E muitos espíritos precisam sentir esse fluido vital que os médiuns têm, para que isso possa ajudá-los no processo de recuperação, de despertar espiritual. Então, muitas vezes eles chegam em total desequilíbrio. E quando eles são conectados ao médium, que eles sentem esse choque anímico, que o fluido vital do médium proporciona, é como se eles despertassem daquele processo. E começa ali um processo de recuperação, de tratamento espiritual, tá? Então, por que não acontece no dia a dia? Porque, normalmente, é um processo de psicofonia, certo? O espírito vem, você dá um processo de psicofonia rápido,
muitas vezes de poucos minutos, só para ele sentir aquele choque, e ele já é adormecido ou direcionado, encaminhado pela espiritualidade superior. Então você vai no dia a dia sofrer esse processo de psicofonia, porque isso desequilibra o médium também, ele sente o choque. Então não é indicado, só mesmo dentro das reuniões mediúnicas, tá? Aqui sinto sensações no centro da cabeça, Zé Roberto. Então, só lembrando, tá? Quanto aos sintomas da mediunidade, sempre orientamos primeiro verificar se não há nada físico. Porque às vezes tem problemas físicos e nós vamos acreditar que somos médiuns. Descartando todas as situações físicas, que realmente aquilo não decorre de um problema físico, aí vamos considerar a mediunidade, tá bom? Aqui o BP Paranhos diz, médium não seríamos todos nós médiuns de inspiração e de intuição? Sim, somos todos. Todos nós podemos captar intuitivamente a influência dos espíritos. Mas médiuns ostensivos, que são aqueles que sentem de forma bem caracterizada os espíritos, vendo, ouvindo, psicografando, dando psicofonia, esses não somos todos. Esses algumas pessoas a detêm. São os chamados médiuns de prova, tá? Os que têm mediunidade de intuição e de inspiração, que somos todos nós, somos chamados de médiuns naturais, porque já nascemos com essa capacidade de perceber os espíritos de uma forma mais leve, mas também percebemos, ok? Quando sentimos os cheiros da pessoa que faleceu, isso também é mediunidade? Sim, é mediunidade também, tá? Quando o médium, ele sente os espíritos pela presença, pela energia, pelo olfato, pela visão, ele percebe pelos seus sentidos também perispirituais. Então, isso não é só com um espírito específico, não. Isso é um indicativo de mediunidade, tá? Quem não detém essa mediunidade, Aninha, não consegue sentir o cheiro que o espírito traz, tá? Um cheiro que pode ser bom, como pode ser ruim, tá? Então, isso é um indicativo também de mediunidade. Aqui, a Franciele, Evelyn, quando o médium não consegue trabalhar antes, uma amiga minha está sofrendo, pois ela gosta de fazer a caridade, pois um tempo para cá, ela alega que sente cansada e muita ansiedade e não concentrar. Isso seria um desgaste? Pode ser um desgaste, como pode ser um processo de influenciação espiritual também, tá? Aí é o caso dela fazer uma reflexão, uma ponderação, avaliar se ela realmente, interiormente, ela está abrindo sintonia para a espiritualidade inferior, porque muitas vezes nós estamos fazendo a caridade, mas o nosso coração está ansioso, cheio de angústia, preocupado, e aí eu estou abrindo campo à influenciação mental negativa. Percebe, Franciele? Então é o caso dela avaliar se ela está abrindo sintonia, então isso pode ser uma influenciação, tá? E me parece que esse é sempre o primeiro pensamento que me vem à mente. Será que eu não estou abrindo campo para uma influenciação que está me desgastando? Tá? Porque quando, na realidade, é uma questão de saúde, a própria espiritualidade nos poupa. A própria espiritualidade evita comunicação mediúnica para me poupar, quando eles sabem que o problema é de saúde. Então, se isso não está acontecendo, é um indicativo de que talvez eu é que esteja realmente precisando agir com um pouco mais de sabedoria e entendimento, tá bom? E evangelho sempre. Que mais? Reiki tem alguma coisa a ver com o espiritismo? O Reiki diretamente não, tá? Não, o Reiki não é uma prática espírita, é uma prática espiritualista, ok? Mas o Reiki, ele trabalha com transmissão de fluidos, transmissão de energia, que é o que dentro da doutrina espírita nós entendemos como sendo o passe, que é a transmissão de fluidos vitais, de energias positivas perante as pessoas. Mas técnicas de Reiki, isso não existe em casas espíritas mesmo, tá? E sim em, digamos assim, casas mais espiritualistas, tá bom? Aqui o Fabrício diz, nós ouvimos muito falar em incorporação. Esse termo é correto? Não. O termo adequado é psicofonia, porque a incorporação dá a ideia de que o espírito entra dentro do corpo do médium. E isso acontece em algumas situações? Sim. É o que Kardec chama de possessão. Mas nem toda a comunicação psicofônica há incorporação. Às vezes o espírito fica só ao lado do médium, mas não há ali incorporação. Então, incorporação é como se fosse mais ou menos uma característica
que se pode observar em determinadas mediunidades, certo? Mas não se, a mediunidade de psicofonia, que é aquela que o espírito fala através do médium, não se deve utilizar o termo incorporação. Por quê? Porque ali, na realidade, na psicofonia consciente não há incorporação, na psicofonia semiconsciente não há incorporação, na psicofonia inconsciente talvez haja incorporação, talvez. Tá? Que é quando nós chamamos de possessão, como ele ocupa temporariamente o corpo do médium. Tá? Então não é adequado você utilizar ela como um tipo de mediunidade, tá bom? Mas como uma peculiaridade de determinados tipos de comunicação mediúnica, ok? O Mateus diz, por que estou seguindo, sendo que eu não cliquei em seguir? Você está usando o hack de seguidores? Não, Mateus, na realidade não sei o que está acontecendo. Isso acontece às vezes comigo também, aparece que eu estou seguindo alguém, às vezes não estou. Mas, de qualquer forma, já que você está aqui na nossa live e gostei da sua participação, se você tiver alguma dúvida sobre o nosso tempo, sobre o nosso tema, que é exatamente mediunidade, fique à vontade. Já aproveite o ensejo para aprender um pouquinho se você quiser, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso estudo também. Meus amores, vamos lá aqui. Aqui sobre a Camila, falando do filhinho dela de 3 anos. Meu filho tem 3 anos e já trabalha comigo. Ele mesmo já pede para ir trabalhar. Me acompanha desde a minha gravidez. Não forço nada, mas ele adora. Bom, Camila, nesse caso, como ele é bem pequenininho, o ideal realmente é que você possa orientá-lo e levá-lo para a evangelização infantil. Os centros espíritas oferecem evangelização infantil a várias pessoas e isso é maravilhoso porque traz a oportunidade, dá a oportunidade para as pessoas, para as crianças já desde cedo compreenderem mais sobre a mediunidade e verem tudo de uma forma natural. Como o Fezebê diz, Evelyn, eu não forço nada, é algo natural e espontâneo. Quando é assim, ótimo, tá? Então, que ele possa cada vez mais aprender e estudar um pouquinho mais sobre isso. A criança usufrui da mediunidade intuitiva, se ela pode ter, pode, ela pode ter todos os tipos de mediunidade. A intuitiva, ela é comum a toda a humanidade, como nós estávamos falando sobre a mediunidade natural. Todos nós temos mediunidade natural, capacidade de sermos intuídos pelos espíritos. Precisamos apenas ficar atentos a isso, ok? Vamos ver aqui, no centro eu já dei palestra para as gravidinhas, mas sobre minha profissão. Adoro esse lado de trabalhar com as crianças e grávidas. Que bom trabalho, Mei. Parabéns, minha querida, parabéns, tá bom? Vamos lá, as crianças podem ter mediunidade depois de adultos não terem mais? Sim, Bruninha, foi o que eu falei. Às vezes as crianças desenvolvem até os 7 anos, aí a mediunidade é suspensa. Na realidade, não é que elas são médiuns, é porque elas estão há pouco tempo encarnadas e se comunicam facilmente com a espiritualidade superior até os 7 anos, tá bom? E aí, depois, quando são adultas, essa mediunidade, digamos assim, volta se elas realmente nasceram médiuns. Se não, não voltam, tá bom? As crianças podem ir para o centro se evangelizar e já vai aprendendo, não é? Com certeza, Débora. No nosso centro espírita tem para crianças já a partir dos 2, 3 aninhos, já tem evangelização infantil para elas, tá bom? Evelyn, crianças quando dormem durante a evangelização, o que é? E pode ser que elas estejam cansadas ou porque elas também sejam, de alguma forma, sendo influenciadas para não absorver os entendimentos e as orientações, como acontece também com os adultos, tá? Então, é o caso de, se possível, permitir que as crianças durmam antes de irem para o centro espírita, porque elas vão estar mais ativas e a possibilidade delas serem influenciadas vai ser menor, ok? Meus amores, olha aqui, a Rafaela diz, minha filha já cansou de dar tchau a alguém que ninguém via, só ela. São chamados amiguinhos invisíveis, é muito comum entre as crianças mesmo. Meus amores, então só para nós finalizarmos aqui, que já são 9 horas, nosso tempo voa, só algumas considerações finais e nós vamos finalizar a nossa live, tá bom? Vejam, então nós já falamos que nós não devemos incentivar as crianças o desenvolvimento das mediunidades, certo? Ele diz o seguinte,
mesmo que as crianças tenham essa faculdade natural, como nós comentamos, alguns casos vocês mesmos relataram, eles dizem, mesmo nesse caso, não exercer a mediunidade, não permitir que a mediunidade seja exercida, senão sob os olhos de pessoas experientes que lhe ensinarão, pelo exemplo, o respeito que se deve às almas daqueles que viveram. Ou seja, sendo bem orientadas, esclarecidas por pessoas mais experientes, ou decorrentes da própria evangelização infantil, ou a própria família, se tiver esse conhecimento e essa orientação, ok? Mas sempre ressaltando, não se deve pressionar ou estimular o desenvolvimento da faculdade nas crianças, ok? De modo algum. E ele diz o seguinte, e reforça também, se as pessoas, crianças, apresentarem uma condição de saúde que não é muito adequada ou ideias muito excêntricas, como ele diz aqui, algo que possa demonstrar que há um enfraquecimento das faculdades mentais, um comprometimento do equilíbrio mental, então, e que isso pode levar a uma loucura, também se deve evitar o desenvolvimento da mediunidade, fazendo um fechamento do nosso capítulo de hoje. Na semana que vem, nós vamos estudar papel do médium nas comunicações espíritas. É o nosso tema da próxima semana. O conteúdo é grande, vamos ver se nós vamos conseguir dar tudo na próxima semana, tá bom? Vamos ver mais umas 2, 3 perguntinhas e nós vamos finalizar por hoje, ok? Aqui, a grande questão por que barra uma mediunidade psicográfica na criança, sendo que ela nasceu com isso, sendo que a criança vive no mundo espiritual até os 7 anos. Então, como se vai saber que a criança é mesmo da mesma condição de Divaldo e Chico? Isso é natural. Veja, Divaldo e Chico acontecia de forma tão natural, tão espontânea, que na realidade era como se ele tivesse convivendo, vendo os espíritos, vendo os encarnados como eles nos veem, como nós nos vemos. E não havia, a criança não apresentava desequilíbrio, não apresentava temor, não apresentava medo, tá? Por quê? Porque eles foram tão bem preparados que era algo extremamente natural, até esqueciam do que viam. Isso não lhes trazia desconforto e desequilíbrio. Mas as crianças, normalmente, às vezes, quando elas não conhecem, não têm entendimento, elas entram num processo que, às vezes, de medo, de angústia, de ansiedade. Então, você já está vendo que ali você não vai desenvolver ou não vai estimular. Você vai apenas orientar a criança. Mas a questão da psicografia, veja, a criança ainda está, muitas vezes, aprendendo a escrever, ainda não tem nem o discernimento, a rapidez, a desenvoltura que uma psicografia exige, certo? Então, nesse caso, você vai desenvolver? Não. Se ela viu, porque isso aí não tem como você impedir a criança de ver. Mas eu vou colocar a criança para escrever uma psicografia? Não vou, tá? Eu vou colocar a criança numa reunião mediúnica? Não vou, certo? Eu vou, então, dizendo, se eu perceber, se tiver um espírito do lado dela, ela perceber, eu vou estimular uma psicofonia? Não vou, tá? Então, aquilo que acontecer naturalmente, ótimo, eu vou explicar tudo, mas eu não vou estimular o intercâmbio necessário da comunicação mediúnica. Em geral, o ideal é não estimular, apenas orientar para que a criança entenda e saiba do que se trata a mediunidade, ok? No livro A Carta de uma Morta, de Chico Xavier, é da mãe dele esse livro, inclusive, diz que no planeta Saturno as crianças valorizam a mediunidade e a dor da perda dos entes queridos são menores, com certeza, porque lá na realidade, segundo as informações da mãe de Chico, o planeta Saturno já é um planeta mais evoluído que a Terra, tá bom? Então lá o conhecimento de Deus, o conhecimento da mediunidade é muito maior. Lembrando que quanto mais evoluídos nós somos, mais a mediunidade ela se torna natural, mais a mediunidade que hoje para nós é ostensiva e que apenas algumas pessoas a detêm, em mundos mais evoluídos ela é algo mais natural, espontâneo em toda a humanidade. Enquanto nós aqui temos a mediunidade espontânea de intuição e de inspiração, nos mundos mais evoluídos, os outros tipos de mediunidade, vidência, audiência, psicografia, tudo isso é muito mais apurado, tá bom? Conforme a nossa evolução, vamos nos tornando mais médiuns, digamos assim, ok? O Zé Roberto diz, sinto muito sono durante a live, seria doação de energia?
Na realidade, Zé Roberto, não acredito que é doação de energia. Acredito, Zé Roberto, que você pode estar sofrendo um processo de influenciação espiritual para que você não assista a live. Você pode, em algum momento, ter algum coraçãozinho que não quer que você cresça, não quer que você aprenda, não quer que você realmente se desenvolva, se esclareça espiritualmente e fique influenciando você para ter sono, para que você perca as informações e com isso não se esclareça, que é o que acontece também nas casas espíritas. Então, o ideal é que se você tem e sente esse sono, tente dormir um pouquinho, porque a possibilidade dele te influenciar vai ser menor, tá bom? E sempre ore antes de começar a live, para que a espiritualidade amiga esteja com você durante a live e você possa absorver os conhecimentos necessários, ok? A Cris Silva coloca: sinto arrepios, calor, frio, dor no ombro e nuca. Já me foi dito para desenvolver minha mediunidade. O que você acha? Descartados problemas físicos. Então, acho que pode ter sim mediunidade, tá, Crisinha? O ideal é continuar estudando a mediunidade e, como eu falei, sempre falo aqui, na internet nós podemos estudar bastante a mediunidade na teoria, mas na prática o ideal é que seja realmente num centro espírita, porque nós não temos como fazer isso pela internet. Então, procure um centro espírita sério, confiável, que siga a codificação kardeciana, tá bom? Eles promovem cursos na área da mediunidade, mas estude também os princípios da doutrina para que você possa vir a desenvolver a mediunidade de forma bem orientada e correta, ok? Com segurança, tá bom? É normal uma pessoa ter vários arrepios por dia? Sim, se a pessoa tiver mediunidade, pode ter vários sim, ok? Meus amores, o nosso tempo já acabou. Realmente eu queria ter a oportunidade, estou vendo que ainda tem várias perguntas, mas realmente nós não temos tempo para responder todas. Lembrando sempre que temos aí o nosso privado, então mandem questionamentos, mandem as dúvidas de vocês que não foram sanadas. Eu irei responder a todas as dúvidas que vocês me encaminharem no privado, para que ninguém saia da live com dúvidas ainda sobre o tema de hoje. Tá bom, meus amores? Vamos então fazer a nossa prece para encerrar o nosso estudo de hoje, lembrando que amanhã tem Rosas do Evangelho, tá bom? Vamos lá? Mais uma vez então, mestre querido, só temos a Ti agradecer pelo estudo da noite de hoje. Tão produtivo, tanto aprendizado, tantos esclarecimentos, tanta participação maravilhosa dos nossos queridos amigos que aqui estão, juntamente conosco, para aprender, para estudar, para caminhar ao Teu lado. Que Tu possas então envolver cada um de nós no Teu abraço fraterno, que todos que aqui estiveram presentes, do plano material ou do plano espiritual, possam ter realmente aprendido um pouquinho mais acerca da mediunidade. Que Tu envolvas a todos nós, hoje por todo sempre, Pai querido, que assim seja. Beijo, meus amores, gratidão, digo eu, tá? Sempre muito carinho por todos vocês. Um grande beijo e até semana que vem.